Ouvido leitor audiolivros. Reflexões sobre a vaidade dos homens, de Matias Aires Ramos da Silva de Essa, extraída da obra homônima, lançada em 1993 pela Livraria Martins Fontes Editora Limitada, São Paulo. Reflexão de número 125. Os que creem que sabem mais que os outros, ou se enganam, ou se persuadem bem. Se se enganam, o mesmo engano lhes serve de ludíbrio. Se se persuadem bem, a vaidade da ciência os faz tão ferozes e severos que ficam sendo insuportáveis. A ciência humana comumente se reveste de um ar intratável, imagem tosca, desagradável e impolida. A especulação traz consigo um semblante distraído e desprezador, quanto melhor é uma ignorância civil. Toda a ciência se corrompe no homem, porque este é como um vaso de iniquidade, que tudo que passa por ele fica inficionado. As coisas trabalham por se acomodarem ao lugar onde estão, e por tomarem dele as propriedades, só com a diferença de que as coisas boas fazem-se más, porém estas não se fazem boas. Nas sociedades, o mal é mais comunicável, a perdição é mais natural. O que é bom, mais depressa tende a perder-se que a melhorar-se. Os frutos da terra, quando chegam ao estado de madureza, nem persistem nele, nem retrocedem para o estado de verdura. Antes, caminham até que totalmente se arruinem. Por isso, o último grau de perfeição costuma ser o primeiro na ordem da corrupção. Naquilo em que a providência não predefiniu um ser permanente e inalterável, a natureza não cessa de mover-se enquanto não desfaz, enquanto não corrompe e enquanto não acaba. A ciência acha no homem propensão para a vingança, para a ira, para a ambição e para a vaidade. Nenhuma destas inclinações lhe tira, antes as conforta. Porque a ciência não vem fazer um homem novo. Assim como o acha, assim mesmo o deixa. As notícias que alguns foram alcançando pela sucessão dos tempos, e que para as fazerem respeitáveis e as conservarem em uma majestade primitiva, as foram caracterizando com nomes pomposos e pouco inteligíveis, uns latinos, outros gregos, outros arábicos, como filosofia, geometria, álgebra. Essas tais notícias, a que chamam ciências, não se adquirem brevemente, nem é trabalho de um dia, mas de muitos anos e de toda a vida. E desta sorte, antes que qualquer ciência se introduza em nós, tem tempo para se adjetivar e familiarizar conosco, e para se consubstanciar com todos os nossos vícios e com todas as nossas inclinações. E nessa forma, quando as ciências chegam, não é para nos emendar, porque já vem tarde, e se então nos emendamos, essa emenda não é efeito da ciência, mas da nossa debilidade. Os homens mais facilmente se mudam do que se emendam. Quem muda é o tempo, a ciência não. Comumente, o que nos faz deixar os vícios é a impossibilidade de os conservar, e ainda então o que perdemos é o uso deles, e não a vontade. Largamos o exercício, e não afeto. Desistimos da ocupação, e não da inclinação. E, finalmente, nós não fomos os que deixamos os vícios. Eles são os que nos deixam. Nós os seguimos de longe, e por mais que os sigamos cansados, nunca os perdemos de vista. Quando não podemos ir, os objetos nos arrebatam. A memória dos nossos vícios passados nos está servindo de vício presente. E quem sabe quais são os que obram com mais vigor e mais ativamente? A imaginação não é coisa tão sem corpo como nos parece. Talvez que não tenha de menos que o ser mais sutil, e desta qualidade, o que pode resultar é o ser mais durável.
Não sei se houve já quem reparasse que o gosto dos sucessos é menos atrativo na realidade do que é depois lembrado. A complacência não é tão forte quando a primeira vez se mostra na verdade como quando se repete na lembrança e se representa sempre. O susto do perigo não é tão grande no instante que sucede como é depois que se recorda. E isto é porque o corpo é suscetível de um pasmo tal que fica como absorto, imóvel e insensível. Só a imaginação não se entorpece facilmente. Por isso, recebe as impressões do gosto e do pesar em toda a sua força e em toda a sua extensão. O pensamento é o lugar em que a natureza se concentra e fortifica. Daqui vem que tudo quanto se sente ou se vê com o pensamento fica sendo mais visível e mais sensível. Não é, pois, a ciência a que nos ensina, o tempo sim. A ciência é como um cristal claro, que posto sobre uma má pintura, sim, lhe dá lustro, mas não a faz melhor, nem de mais valor. A luz, que é símbolo da perfeição, não faz mais perfeito nada do que alumia. Cada coisa guarda o seu defeito original. E assim devia ser, porque a natureza de cada coisa também se compõe do seu defeito. E este, quem lhe tira, desmancha a mesma coisa, porque a desune e a separa. Em qualquer composto, não só é parte principal o que há nele de excelente, mas também aquilo que tem de inferior. O dividi-lo ou emendá-lo seria o mesmo que perdê-lo. Em um medicamento também entra o simples amargoso, e este, se tira, fica o remédio sem virtude. Tudo é singular na sua espécie. O verdadeiro ser das coisas não depende da aprovação do nosso gosto. De parecer mal, não se segue que o seja. As coisas menos estimáveis e ainda as mais aborrecidas tiveram famosos apologistas. Nós regulamos tudo pela nossa sensibilidade, e nesta é que costuma haver o engano. Isto vem a ser o mesmo que pesar por um peso falso, medir por uma medida errada e calcular por um compasso incerto. A infidelidade está no instrumento que pesa e que mede. Tudo o que julgamos é segundo a nossa razão e segundo a nossa ciência, miserável instrumento 1000 vezes falso e enganoso. A ignorância tem produzido menos erros que a ciência. Esta, o que tem de mais é que sabe introduzir, espalhar e autorizar. E segundo a nossa vaidade, o errar importa pouco. O ponto é sustentar o erro, e nesta forma o que a ciência nos traz é sabermos errar com método.